senhoras, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, caros eleitos da Assembleia Municipal de Loures, caros convidados. Bem-vindos a Bucelas e à sessão solene comemorativa do 41º aniversário do 25 de Abril. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Clube de Futebol dos Bucelenses pela assistência do pavilhão e toda a colaboração prestada e um forte aplauso especial à banda criativa de Bucelas, que tem que se ausentar por nos ter proporcionado este momento. Hoje reunimos aqui em Bucelas e tivemos também, embora não do ponto de vista formal como habitual, uma tomada de posse de um bucelense, Sérgio Bruno Jacinto Albuquerque, que hoje se junta à Assembleia Municipal, tornando-se mais um dos seus eleitos presentes. Vamos então dar início às intervenções e eu chamava o eleito do PCTP-MRPP, João Alexandre, para usar a palavra. Muito bom dia, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, eleitos municipais, Srs. Convidados, público em geral. Nesta cerimónia evocativa do 25 de Abril, quero começar por dirigir uma saudação especial a todos os trabalhadores democratas, revolucionários e verdadeiros comunistas que travaram um duro combate e muitos deles sacrificaram as suas próprias vidas pelo derrubo do regime fascista, e a todos os que, após a queda da ditadura colonial fascista de Salazar e Caetano, nunca guardaram ilusões sobre o novo regime pseudo-democrático surgido após o golpe de Estado do 25 de Abril de 1964. Nem sou a patranha traidora da aliança com o NFA, e perseguiram até hoje, incansavelmente, a luta pela emancipação dos explorados e oprimidos, pelo socialismo e pelo comunismo. Por mais que alguns oportunistas tentem fazê-lo, não é possível apagar a história e manipular a verdade dos fatos junto das gerações mais jovens que não viveram o período que seguiu ao 25 de Abril. Um desses fatos é indesculpável omitir hoje, quando se assinam os 40 anos das eleições para a Assembleia Constituinte. Foi a ilegalização do MRPP, que com a orgulho aqui represento, e a proibição de se candidatar àquelas eleições ditas livres. Depois de ver os seus militantes, Ribeiro Santos, assassinado pela PIDE em 1962, o MRPP continua a ser perseguido, agora pela mão de uma nova ditadura que tinha no Conselho da Contra-Revolução o seu órgão político e no SCOCOM o seu braço armado, tudo sob a hegemonia do PCP, dominante nos governos provisórios de Vasconcelos. Isto para impedir que o forte movimento operário e popular de então pudesse ter voz, tiver uma voz verdadeiramente revolucionária no Parlamento Constituinte, como contribuísse para tornar vitoriosa a tomada do poder pela classe operária, apoiando-se na aliança com os camponeses. No dia do golpe de Estado de 25 de abril de 1974, contra a vontade dos militares que se apoderaram no povo português ficasse em casa, as massas populares recusaram essas ordens, demonstraram nas ruas que não era esse o caminho, mas que estavam fartas do fascismo e queriam continuar a lutar até ao fim contra a guerra colonial e pela independência total dos povos das colónias, pela destruição do Estado fascista, pela liberdade, pela democracia, pelo pão, pela terra e pela independência nacional.
Todas as liberdades e direitos que os trabalhadores alcançaram após o 25 de Abril foram conquistadas com uma luta dura, não apenas contra os seus inimigos diretos, o patronato e os seus lacaios, mas contra os oportunistas e vendedores de ilusões numa falsa democracia, que desde sempre apenas serviu como fachada para, sob a sua capa, a contra-revolução se reforçar até levar hoje à liquidação total desses direitos e liberdades e à destruição da nossa soberania e independência nacional sob a ditadura da coligação fascista PSD-CDS. É assim que, em nome da democracia e da Constituição de 1975, se decretam as medidas de austeridade mais brutais contra os trabalhadores e reformados. Que os jovens com elevados níveis de qualificação sejam tratados como parasitas e incentivados a emigrar. É assim que, em nome da democracia parlamentar burguesa, que todos os oportunistas veneram, se tenha destruído a nossa indústria, as pescas e a agricultura, para os países estrangeiros nos possam vender os seus produtos sedentários e nos mantenham dependentes. E que se destruam milhões de postos de trabalho que enviaram milhares de trabalhadores para a miséria e o desemprego. E se liquide o Sistema Nacional de Saúde, um dos mais desenvolvidos e modernos em benefício do sistema privado de saúde. E é também na defesa do regime dito democrático constitucional, permanece ainda em funções de um Presidente da República ignorante e cúmplice do Governo de Traição Nacional PSD-CDS. E que este Governo nos minta sistematicamente com truques de propaganda dignos de um Goebbels. Como é sobre essa democracia, em nome dela, que se impõe o empobrecimento brutal e forçado de milhares de cidadãos para nos tornar ricos e mais ricos. E que este Governo destrua os mais elementares direitos laborais com a colaboração das centrais sindicais para que sejam tratados como escravos. E é também sobre a capa da democracia que os partidos abriolistas apadrinharam e se vai diminuindo a segurança social para beneficiar as companhias de seguros ligadas ao grande capital e se lance na miséria e na fome um número inaudito e intolerável de milhares de jovens e crianças. Hoje pode-se concluir que mesmo o 25 de Abril, em que muitos viram a sua emancipação, deixou definitivamente de existir por enterrar as foram progressivamente as liberdades democráticas e os direitos fundamentais dos que estão por que então se lutou. Logo foi selada a traição em que consistiu a assinatura do memorando de entendimento com a Troika e que surgiu para executar o governo de traição nacional com as portas, apoiado na coligação fascista PSD-CDS. O PCTP-MRPP bateu-se pela luta sem tréguas contra as medidas terroristas e benepátrias deste governo e pelo seu derrubo e pela formação de um governo de ampla unidade de todas as forças políticas e sociais-democráticas e patrióticas. Isto enquanto outros preferiram falar em mudanças de política, enquanto era evidente que essas políticas só podiam dar com o derrubamento do governo, seu autor e da demissão do Presidente da República, seu repugnante sustentável. Confrontados com os efeitos da implantação de uma verdadeira ditadura, em que, mesmo para as próximas eleições, a coligação fascista do poder, com a cobertura fachada do PS, se prepara para consagrar legalmente o silenciamento dos partidos extra-parlamentares, os trabalhadores e os democratas têm de prosseguir até ao fim a sua luta pelo derrubo deste governo de traição nacional e, acima de tudo, travar a sua última tentativa desesperada de consumar a privatização da TAP e da CP, dos transportes ferroviários, fluviais, metro, carris, Soflusa, Transtejo e STPC nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Mas principalmente não basta, em próximas eleições legislativas, derrotar os partidos da coligação fascista, atualmente no poder. É necessário que o voto se concentre em quem, como o PCTP-MRPP, se propõe lutar dentro e fora do Parlamento pela formação de um governo de ampla unidade democrática e patriótica. Ser de esquerda é, neste momento, ser democrata e patriota. Possa levar o país a sair do euro e a instituir um novo escudo, recuperando a nossa soberania monetária,
financeira e orçamental, não pagando a dívida e adotando um plano de desenvolvimento económico autónomo e ao serviço do povo português. Abaixo o governo PSD-CDS, fora o euro, viva o governo democrático e patriótico. Muito bom dia. Antes de dar a palavra à senhora eleita do CDS-PP, queria retificar um lapso e agradecer à Colombófila de Bucelas, que nos proporcionou aquele momento tão bonito e simbólico de libertação de pombos, e à fanfarra dos bombeiros voluntários de Bucelas. Dava então agora a palavra à eleita do CDS-PP, Lisete Carmo. Bom dia, Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, Senhores Deputados e excelentíssimo público aqui presente. A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia acabou de me tirar as palavras da boca quando agradece, e eu repito, quero agradecer aos bombeiros humanitários, quero agradecer à Associação Colombófila. E aquilo que eu tenho para vos dizer é que não vou fazer nenhum discurso político e sim passar uma mensagem. Objetivo político comum. Trabalho, pão na mesa e dignidade. Muito obrigada. Dou agora a palavra ao eleito do Bloco de Esquerda, Carlos Gonçalves. Bom dia. Os meus agradecimentos à Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e eleitos municipais, convidados, público em geral. Comemorar Abril, hoje, 41 anos depois do 25 de Abril, é manter viva a memória de todos os que lutaram contra o fascismo, contra uma guerra colonial injusta e insustentável, contra a carestia da vida, os baixos salários e o desemprego, contra a dependência externa, primeiro com a EFTA e depois com a Europa e o mercado comum, que agravou tensões e contradições entre as classes dominantes. A luta de classes criou condições para a degradação do regime. O 25 de Abril tornou o trabalhador cidadão, consagrou a implantação da democracia. O 1º de maio de 1974 revelou a aspiração das mudanças profundas, concretizadas nas conquistas de Abril, que foram os alicerces do Estado Social e lançaram a luta pelo pleno emprego. O poder local tornou-se finalmente democrático e autónomo, passando a exprimir a vontade dos cidadãos na gestão dos assuntos de esfera de interesse local, deixando o poder local de ser um mero veio de transmissão da vontade da administração central. Conquistou-se o salário mínimo nacional, o direito à greve, a contratação coletiva e à organização sindical, e consagrou-se uma nova forma de organização do trabalho, ao nível das empresas, as comissões de trabalhadores. De entre mil cantigas de Abril, vem-nos à memória uma frase batida: se há liberdade a sério, quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação, quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo o que o povo produzir. A lírica de Sérgio Godinho, um dos companheiros de Zeca Afonso, traduz na perfeição o espírito e o conteúdo das principais conquistas de Abril. A Constituição de Abril veio consagrar os direitos democráticos e laborais conquistados e hoje ameaçados pelo turbilhão neoliberal que tudo privatiza para destruir os serviços públicos. Se evocarmos os 41 anos do 25 de Abril de 1974 e que esta data representou para o povo português, é porque fazemos da memória uma arma e não esquecemos um tempo que não queremos de volta. Mas ele aí está, com pés de veludo, às vezes à bruta. 41 anos depois do 25 de Abril de 1974 e do 1º de Maio, em liberdade, 40 anos após as primeiras eleições livres e democráticas para a Assembleia Constituinte,
Temos a democracia agrilhoada pelas políticas da União Europeia e pelas imposições do Tratado Orçamental, colocando em causa o futuro das pessoas, do Estado e das funções sociais. A ofensiva neoliberal e conservadora apoia-se num amplo programa de privatizações, muitas vezes desconsiderando a autonomia do poder local. Facilita os despedimentos por via do seu embaraçamento, flexibiliza a legislação laboral e ataca a negociação e contratação coletiva. Lança uma escalada de desemprego e precariedade sem precedentes. O roubo dos salários e pensões provoca o empobrecimento e a miséria em larga escala, transferindo rendimentos do trabalho para o capital, a quem insiste em brindar com a baixa da taxa social única, a maior ameaça de sempre à sustentabilidade da segurança social. A direita no poder em Portugal rasga o contrato social de Abril para tentar reconfigurar as maiorias sociais e abrir caminho à transformação do Estado Social em Estado assistencial. É o sonho da direita responder às obrigações do povo, com os direitos e a dignidade próprias da cidadania, mas com a prepotência de dar como esmola o que é devido por direito. Não nos enganemos, esta é uma escalada sem fim. Aceitar que a cantina social substitua o subsídio de desemprego está a escassos degraus de aceitar o fim da democracia. Um povo condenado a ser pobre emerge novamente como discurso oficioso de quem governa o país. Mas aonde esta direita quer resgatar a memória coletiva de um povo? Existirá sempre quem diga presente: aqui estamos para disputar a história. Em alternativa a este plano de destruição do Estado Social, coloca-se a necessidade de reestruturação da dívida e da ruptura com as políticas de austeridade e o Tratado Orçamental da União Europeia, como resposta urgente à crise social, ao investimento económico e ao emprego. Hoje, mais que nunca, é preciso devolver a voz ao povo português para que ele seja senhor do seu destino e inaugure uma nova madrugada. Nos ásperos tempos que atravessamos, Abril é tempo de luta e de esperança que projeta no 1º de Maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. Só me resta dizer, tenhamos a coragem de nos indignarmos neste Abril e em todos os outros que nos falta cumprir, sempre com uma certeza, a mesma de há 41 anos, connosco Portugal não se irá render. Viva o 25 de Abril! Viva o 1º de Maio, viva Portugal! Dou agora a palavra ao eleito da coligação Lourdes-Chamedar, João Varandas Fernandes. Bom dia. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e Presidente de Junta de Freguesia, Excelentíssimos eleitos das Assembleias de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores Representantes dos órgãos institucionais públicos, das entidades sociais e das entidades privadas, autoridades civis, militares e religiosas, senhores convidados, excelentíssimos munícipes. Estamos na capital do Arinto, na rota do vinho de Bucelas, Carcavelos e Colares, numa freguesia onde a requalificação e a revitalização fazem parte das preocupações dos eleitos locais. A exemplos, a requalificação ambiental do Rio Trancão e a revitalização do centro histórico. Estamos aqui para comemorar o aniversário do 25 de Abril de 1974. Já passaram 41 anos após a Revolução. Mas as revoluções não sobrevivem para bem de uma só geração. São modificações que, por norma, perduram nos tempos. Não há tumultos que não exijam dificuldades. Palavras como a liberdade, a igualdade, integram uma imposição pelos direitos humanos. É nossa preocupação
destacar uma outra atitude que completa o que acabamos de declarar. Trata-se da ética na política. A aceitação pela dignidade provoca competência de quem é dirigente na vida pública. A interpretação da humanidade, por norma, em sociedade normal, alicerça-se nestes 3 princípios: liberdade, igualdade e ética. Lamentavelmente, estamos numa passagem confusa e desordenada. A autarquia é sustentada pela força dos votos, cuja representação maioritária é evidente neste Executivo. Foi aceito este acordo para nos trazer transformações nas nossas vidas, fabricando novos reptos que correspondam às necessidades e à vontade dos municípios. Temos o compromisso de divulgar as nossas propostas, de que as coisas não têm de ser como sempre foram, lutando contra o ceticismo e contra a desconfiança. O ajustamento deste acordo deve originar condições para suprimir estruturas e funções rígidas que se conservam há décadas na gestão municipal. A propósito, e a nosso entender, é importante perceber as vantagens necessárias no cotidiano dos municípios. Temos essa causa também a defender. Na verdade, é fundamental e oportuno uma relação franca e conscienciosa entre os autarcas e os cidadãos, empresários e empregados, professores, alunos, encarregados de educação e, acima de tudo, interatuar com as famílias. O que quero transmitir é que o Executivo autárquico pode agregar energias de modo a construir uma municipalidade moderna e mais humana. Estamos certos que, embora haja barreiras e rivalidades, a inovação e a iniciativa individual ou coletiva deve ser aprovada, obviamente, com a boa gestão dos recursos, mas libertas de restrições e de coações, abrindo novas perspectivas para a população do concelho. Há mudanças profundas nos modelos e nas instruções, desde as modificações climáticas às propagações nucleares, às crises económicas, ao enfraquecimento dos recursos, às epidemias, à pobreza persistente, ao terrorismo, ao tráfico, ao cibercrime. Torna o mundo confrontado com problemas complicados e embaraçosos, cujas respostas necessitam de cooperação dos mais diversos agentes, nomeadamente do poder local. Há argumentos muito importantes nos municípios, e um desses considerandos é a proximidade às populações, ou noutra dimensão, a confiabilidade. A combinação da proximidade e da confiabilidade deve orientar-nos a uma maior dinâmica, com mais oportunidades na participação social e cívica. A cidade foi historicamente, desde a Antiguidade, passando pela Idade Média, um recinto fortificado, com aspectos de vida urbana muito característica, como seja o exemplo da população satisfazer no mercado local as necessidades cotidianas com produtos que eram produzidos localmente e nos arredores, desenvolvendo essencialmente a economia local. A difusão dos valores locais são cada vez mais apreciados e menos dispendiosos à medida que aumentam as oportunidades. O desenvolvimento do município não pode ser compreendido unicamente como centro administrativo de poder, respeitando as características que existam, deve ter a singularidade da evolução ambiental, da saúde, do urbanismo, que possibilitem a coexistência de atividades económicas dinâmicas com ações de ordem diferente que protejam a comunidade, as famílias, sem nunca negar o pluralismo da sociedade. Na época atual, mais de 4 décadas após a Revolução de Abril, pelos capitães na madrugada de 25, o poder da democracia continua sem adversário. Mais de metade da população mundial vive em democracia. Das ameaças clássicas aos bloqueios infindáveis internos e externos, este movimento tem tido nas pessoas a ação diária da sua proteção, individualmente ou em conjunto. Temos todos sabido manter o fundamento dos princípios da Revolução. Temos os mais variados indicadores disponíveis. A história não é apenas tecnologia e política. Hoje há mais apoio para as pessoas de qualquer idade. Por outras palavras, evoluímos, melhoramos, mudamos, mas não é satisfatório para muitos e muitos milhares de famílias. As fronteiras abertas globalizaram-nos,
Hoje vivem mais pessoas nas cidades do que no campo. A queda das barreiras está a transformar os Estados, mas esta tendência não deve prejudicar os ideais de cada um de nós. Reconheço que hoje vivemos numa época de grandes incertezas. É verdade que há pessoas e instituições que detêm ou detinham grande poder. Até nestes factos, identificamos transformações e alterações das normas sociais que até há pouco tempo prevaleciam. Contudo, pensamos que as transformações havidas nos últimos anos merecem uma análise profunda pela complexidade dos factos. Novos desafios devem constituir resposta às mudanças que vivemos. As expectativas e as aspirações legítimas que nos acompanham devem exprimir a liberdade e os direitos que conquistamos. Vale a pena encorajar o desenvolvimento regional do município de forma organizada, mesmo questionando as dificuldades que o Poder Executivo Central, por vezes, estabelece. Com um município democrático e pluralista, as implicações de comprometimento com as populações é total e os novos desafios mais rigorosos, especialmente aos níveis da saúde, da educação, em todas as famílias e nas comunidades. De facto, no meio do choque instigado pelas vicissitudes financeiras, perdemos, após décadas de prosperidade, padrões de vivência e, em muitas situações, necessidades básicas que modificou as nossas vidas. Apesar de hoje usufruirmos vidas mais saudáveis e mais prolongadas. Na época atual, a participação de todos é tão importante como a Revolução Tranquila dos Cravos, que conquistou Portugal em 25 de abril de 1974. Não nos esqueçamos que a democracia que hoje dispomos gerou também um abalo em vários países importantes no Mediterrâneo, cujas ditaduras dominavam. Recordemos em Espanha em 1975 e na Grécia em 1977, onde a designação de progresso social e económico passou também a ser uma nova esperança. Mas, na verdade, a participação e a esperança que fizeram parte de um projeto indiscutível e pacífico está transformado e reduzido, como demonstram a exemplo. As taxas de abstenção cresceram nos atos eleitorais dos últimos anos. Quem participa na vida pública, como todos nós, temos a responsabilidade, respeitando as liberdades de cada um, de incitar ao compromisso do Executivo Municipal na responsabilidade das suas decisões. A importância do maior número de munícipes intervirem no debate político é uma chamada que impulsionamos porque estamos certos que vai ajudar ao desenvolvimento do Conselho. Mesmo que as pessoas se mobilizem mais por questões que as afetam do que pelas ideologias gerais e muitas das vezes metafísicas e apregoadas, estas capacidades de cidadania fazem o nosso Conselho prosperar. A coligação Loures Sabe Mudar, liderada pelo PPD, PSD, Partido Social Democrata, com independentes, com o MPT, com o PPM, aceitou e aceita sempre o desafio e o compromisso e defende mais esta oportunidade. Minoritária, é certo, de em conjunto trabalhar com os munícipes na construção de um desenvolvimento económico e, acima de tudo, humano, em parceria com as famílias e com a diáspora. As necessidades da nossa comunidade são diversas, muitas de iminente gravidade. Os exemplos abundam. As dificuldades das famílias provocam desintegração. A dimensão das adversidades deve nos obrigar a criar condições abertas para combater a debilidade social, proteger os empregos e todas as empresas do Conselho. O pronúncio dos tempos próximos aconselham prudência e solidariedade. Estamos sensíveis a encorajar estas iniciativas que contagiem o município e que protejam, acima de tudo, as pessoas. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao eleito do Partido Socialista, Pedro Cabeça. Caros munícipes, excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, excelentíssimas Senhoras Vereadoras,
excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, ilustres convidados, gentes de Bucelas. Ao comemorar Abril nesta terra, não poderia deixar de pensar no livro Constantino, guardador de vacas e de sonhos. Por isso, sabendo que talvez seja ousadia, construí, através de Alves Redolo, as modestas palavras que hoje vos deixo a propósito deste dia. No trancão não faltam roxinóis, mas se os guardam numa gaiola, morrem em pouco tempo. Durante quase 5 décadas, os roxinóis do trancão e de todo este país viveram dentro de uma gaiola invisível, onde apenas se cantavam notas autorizadas de um ditatorial Estado. Durante quase 5 décadas, o país foi governado por quem falava em nome de todos, sem uma única vez perguntar, ou deixar sequer perguntar, o que era melhor para todos, sem uma única vez entenderem o que as pessoas diziam. Porque naqueles tempos, e infelizmente ainda hoje, há os que falam e os que entendem o que as pessoas dizem. No mês de Abril, vem à nossa memória coletiva a revolução, a liberdade, a democracia e todos os que lutaram por sermos verdadeiramente livres, mesmo que a minoria, mesmo que no meio de uma enorme massa anestesiada, na maioria das vezes, pela necessidade de sobreviver em liberdade. No mês de Abril de 2015, questionamos se não existirá uma enorme massa anestesiada pelo medo de não sobreviver em liberdade. Hoje não será certamente a prisão efetiva a verdadeira causa do medo, como antes essa não era a única causa. Mas hoje subsiste, desculpem-me a aparente redundância, o medo da subsistência, o medo da sobrevivência. Hoje ainda se usa a ameaça do ou estás caladinho ou deixas de subsistir. Leia-se, continuarás a ter emprego, continuarás a ter rendimento para sustentares a tua casa se pensares como nós. Essas ameaças e o seu consequente medo não são, infelizmente, porque assim seria fácil acabar com elas, seguidas apenas pela direita ou pela esquerda, são seguidas por pessoas que pouco têm de espírito democrático, embora se escondam atrás dessa máscara. Sabemos hoje, como se sabia no passado, que em casa deste homem, quem não trabalha não come. Mas também sabemos que, apesar da revolução da democracia que hoje comemoramos, esse homem não trabalha nem come, porque alguém decidiu por ele, sem pensar nas consequências, porque alguém lhe tirou a possibilidade de ter trabalho, escudando-se numa austeridade concertada. A comemoração da democracia não pode deixar de passar pela nossa luta contra estas realidades negras e duras, em que cerca de 1 milhão de homens não trabalham e não conseguem garantir o bem-estar da sua família. Também não esquecemos que hoje comemoramos 40 anos das primeiras eleições livres, verdadeiramente livres, com sufrágio universal realizadas no país. As eleições para a Assembleia Constituinte, ou seja, comemoramos 40 anos do primeiro corolário da democracia. O 25 de Abril de 74 nunca seria a revolução da democracia e da liberdade se não desse a possibilidade a todos de exercer o direito de votar. A 25 de Abril de 75 cumpriu-se definitiva e irreversivelmente a liberdade. Há 40 anos, os portugueses escolheram quem os representaria para no Parlamento construírem a Constituição que substituiria definitivamente o velho Estado e afirmaria a democracia. Foi o primeiro Parlamento verdadeiramente representativo dos portugueses. Um Parlamento que hoje tem outras missões e que neste ano volta a ser eleito. Um Parlamento que a população cada vez mais deseja que se paute por uma atitude política ativa e apaixonada, ao invés de algum cinzentismo tecnocrático a que se tem vindo a remeter nos últimos anos e onde alguns parecem hipotecar a sua própria liberdade. 41 anos depois de Abril, 40 anos depois das primeiras eleições livres, torna-se cada vez mais urgente mudar a forma de fazer política. Os cidadãos estão cansados do paradigma do político cinzento que espera calmamente para ver para onde caem as modas para depois atuar. Os partidos têm de ter a consciência, sob pena de contribuírem para o seu próprio desaparecimento e para o fim da democracia, que as pessoas querem ação e consequências. Neste longínquo Abril, venho livremente questionar se os cidadãos estão preparados para defender e compreenderem uma forma de fazer política pela positiva que parecem desejar. Em abril de 2015 lembramos a Revolução,
Afirmamos a liberdade, mas não podemos esquecer que não basta queixar-nos, é preciso agir para viver de uma outra maneira, é preciso mudar o estado a que isto chegou, implementando novas medidas políticas, construindo um país, um conselho competitivos de ideias e projetos próprios e firmes, que não sejam apenas a aplicação de um apregoado bom aluno de professores que pouco sabem da matéria. Até porque o bom aluno é o que supera o seu mestre e não aquele que copia as suas ideias. Principalmente se essas não são boas ideias. Principalmente quando essa lição faz com que os homens bebam lágrimas verdadeiras em vez de sopa. Nessa alegada fachada de alunos aplicados de uma lição de austeridade, esquecemos os verdadeiros alunos, atentando contra a sustentabilidade do ensino público. Esquecemos as pessoas, atentando contra o Sistema Nacional de Saúde. Atentemos contra o direito à justiça. No fundo, estes alegados bons alunos esquecem que temos de semear agora para colher mais tarde. E ao perdermos esta semeadura de hoje, estamos a comprometer os rendimentos dos próximos anos. 41 anos de Abril e vamos vendo gente pintando cenários de florestas com copas verdes, esquecendo que as raízes vão morrendo se apenas cuidarmos da aparência. Muito mais haveria a dizer 41 anos depois. 40 anos depois da afirmação da liberdade com as primeiras eleições verdadeiramente livres. O que é certo é que nestes últimos anos voltámos muitas décadas atrás. Infelizmente, não para as coisas boas, como os banhos nas charcas do Trancão. E as pessoas estão cansadas. É por isto que muitas vezes compreendo, citando de novo Alves Redol, a necessidade que alguém sente de se atirar para o chão e depois chorar de raiva e vergonha, abalando daquela terra onde toda a gente se queixava, mas onde todos continuavam a viver na mesma. Mas se entendo, também sei que é preciso sacudir estas queixas inconsequentes, esta vergonha, esta submissão e de uma vez por todas cumprir a democracia para bem de todos. Todos nós, cada um de nós, tem de cumprir com coragem, com a ação, os ideais que Abril abriu. E não podemos desistir, porque sabemos, como o nosso amigo Cuco sabe também, que o verdadeiro homem, tamanho de um homem, se mede pela coragem e pelas obras. Mesmo que cumprir a democracia seja um árduo trabalho como o de guardar vacas, mesmo que ter esperança seja um sonho, temos todos a obrigação de ser, pelo menos um pouco, Constantino, guardador de vacas e de sonhos. Cumpra-se a liberdade, cumpra-se Abril, viva Loures, viva Bucelas, viva o 25 de Abril! Dou em seguida a palavra a uma pessoa muito querida e muito especial para os bucelenses, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas, em nome da Coligação Democrática Unitária. Bom dia a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loures, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Vereadoras, Excelentíssimos eleitos da Assembleia Municipal de Loures, caríssimos colegas Presidentes de Juntas de Freguesia, Excelentíssimos convidados, caríssimo público, bucelenses. Em primeiro lugar, gostava de manifestar a honra e satisfação por receber na Freguesia de Bucelas a sessão solene da Assembleia Municipal de Loures, comemorativa do 41º aniversário do 25 de Abril. Devido à sua localização, Bucelas foi um reduto das lutas antifascistas, terra de gente lutadora e solidária, que deu guarida a muitos homens e mulheres perseguidos pela PIDE, muitos anónimos, mas também destacados dirigentes políticos. Casas clandestinas semeavam e adubavam os terrenos da freguesia, sedento por uma liberdade que se viria a concretizar na madrugada de 25 de abril de 74. Neste sentido, gostava de saudar todos os que contribuíram para a sua luta e, em muitos casos, com a sua liberdade e a própria vida, para o isolamento social e político do fascismo. Saudar os militares de Abril pela coragem e determinação na sua intervenção libertadora. Saudar o povo que se mobilizou naquele enorme levantamento popular, aliando-se ao movimento das Forças Armadas e impulsionando a Revolução de Abril. As liberdades políticas, os direitos sociais, o fim da guerra colonial e a descolonização, o salário mínimo,
a proibição do despedimento sem justa causa, a licença de maternidade, a garantia das pensões de reforma e do abono de família, a melhoria dos serviços de saúde, a democratização da educação e da cultura, a reforma agrária, as nacionalizações são conquistas da Revolução, tal como o poder local democrático. Mas mal a Revolução tinha começado com grande afirmação de liberdade, emancipação social e independência nacional, já se iniciava o ataque e o processo de reconstituição monopolista, latifundista e imperialista. Portugal vive hoje um dos mais graves e dolorosos períodos da sua longa história, de mais de 8 séculos. Seguramente o mais difícil desde o fim dos negros tempos do fascismo. Um período de afronto, conflito, com o que Abril representou de conquista. Transformação, realização e avanço, de total confronto com as alegrias e esperanças que as portas que Abril abriram ao povo português. A crise nacional é determinada fundamentalmente pelas consequências das opções políticas da contra-revolução de Abril, iniciada e perseguida por sucessivos governos do PS, PSD e CDS, ao longo de décadas. A situação atual é o resultado das políticas de recuperação capitalista, de privatizações e reconstituição do poder dos grandes grupos económicos e das grandes famílias capitalistas. Políticas que afundaram a produção nacional, arruinaram a economia e endividaram o país. Políticas de intensificação da exploração, de destruição dos direitos laborais e sociais, gerando mais fome e miséria. Quando desrespeitam a autonomia do poder local, quando distinguem juntas de freguesia contra a opinião das populações, quando querem municipalizar competências do poder central contra a opinião dos municípios, quando querem privatizar a Valor Sul ou retirar a gestão da água e do saneamento aos municípios em choque com as decisões e os interesses dos municípios e das populações, quando não respeitam a lei das finanças locais, estão a ir contra Abril. Quando sistematicamente se governa contrariando a Constituição da República Portuguesa, estão a violar Abril. Quando se retira aos trabalhadores e ao povo para dar aos banqueiros e aos grandes grupos económicos, estão a atacar Abril. Quando se dilapida o património natural e empresarial e os recursos naturais e se transfere a nossa riqueza para o estrangeiro, estão a queimar Abril. Quando se nega o direito ao trabalho e se faz crescer o desemprego e a imigração, é o espírito de Abril que está a ser espezinhado. Quando a cultura é tão maltratada, é Abril que está a ser maltratado. Quando se aliena ou hipoteca a independência económica e política, é a soberania nacional, é Abril que está a ser atingido. Quando se promete uma coisa em campanha eleitoral e se faz precisamente o contrário, quando se chega ao poder, desfralda-se o povo, desfralda-se Abril. A Revolução de Abril mostrou conter em si a força e as potencialidades necessárias para empreender a eliminação de muitas das mais graves desigualdades, discriminações e injustiças sociais para a construção de uma nova sociedade democrática. Nós, na CDU, acreditamos numa política alternativa que valorize o que 25 de Abril conquistou. Uma política que faça frente a este declínio nacional a que chegamos através de uma renegociação da dívida nos seus montantes, juros, prazos, condições de pagamento, rejeitando a sua parte ilegítima. A defesa e o aumento da produção nacional, a recuperação para o Estado do setor financeiro e de outras empresas e setores estratégicos, a valorização efetiva dos salários e pensões e o explícito compromisso de reposição dos salários, rendimentos e direitos roubados, incluindo nas prestações sociais. A opção por uma política orçamental de combate ao despesismo e à despesa subsidiária baseada numa componente fiscal de aumento de tributação dos dividendos e lucros do grande capital e de alívio dos trabalhadores, dos reformados, dos pensionistas e das micro, pequenas e médias empresas. Uma política de defesa e recuperação dos serviços públicos e, em particular, no que concerne às funções sociais do Estado. Uma política soberana e a afirmação do primado dos interesses nacionais. O futuro de Portugal passa pela integração dos valores de Abril, que Abril conquistou. Viva Bucelas, viva Loures, viva Portugal. Viva 5 de Abril. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores.
caros eleitos da Assembleia Municipal, Senhora Presidente de Junta, Senhores Presidentes de Junta, caros eleitos das Assembleias de Freguesia do nosso Conselho, minhas senhoras e meus senhores, caros bucelenses. Hoje, a Assembleia Municipal de Loures faz história ao realizar pela primeira vez uma sessão na freguesia de Bucelas, local de fortes tradições, não só vinícolas e culturais, mas também de resistência ao fascismo, de apoio, de retaguarda da luta que se travou pela liberdade. Local simbólico por isso mesmo, é uma honra aqui podermos estar e gostaria, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, de na sua pessoa cumprimentar todos os bucelenses e dar um agradecimento especial a todas as instituições que conosco colaboraram para que esta sessão realizasse. Repito, o Clube de Futebol dos Bucelenses, a Colombófila de Bucelas, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, a Banda Recreativa de Bucelas e também, a parte final, o coro da Liga dos Amigos da Mina de São Domingos. A todos, um bem-aja. Neste mesmo dia, há 40 anos atrás, fez-se história também em Portugal. Realizaram-se as primeiras eleições livres, em que milhões de cidadãos exerceram também pela primeira vez o seu direito ao voto. O exemplo de cidadania que nos deram perdura até hoje e deve fazer-nos refletir um pouco sobre a situação atual. O desencanto, a tristeza, o desespero, a desilusão invadiram de novo o nosso país, fruto de anos e anos de políticas que nos levaram a este momento. As promessas não cumpridas por quem é eleito, o uso abusivo dos meios públicos para fins próprios ou menos claros, levam a que muitos cidadãos se afastem da política, sentindo que a sua contribuição, o voto, é descartado e ignorado tão logo se chega ao poder. Os muitos milhares que se veem forçados a emigrar para conseguirem condições dignas de vida, olham para Portugal com desilusão. Os que ficam lutam muitas vezes pela sobrevivência, vendo serem sonegados direitos e os bens de todos serem vendidos ao desbarato. Há 41 anos, uma canção dizia que só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Hoje, somos livres, parafraseando uma outra canção. E essa liberdade dá-nos o direito de escolher, de decidir e de mudar. E está na hora da mudança. Da mudança de políticas que nada mais fazem que não seja desmantelar o Estado Social, destruir a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, atacar direitos fundamentais de quem trabalha. Quando quem é eleito persiste num caminho de destruição do tecido produtivo do país, do Estado, alienando a preços de saldo as empresas que gerem bens essenciais para o país, como foi o caso da eletricidade, do gás, dos combustíveis, e se encaminha nesse sentido a gestão de resíduos e das águas, está na altura de lembrar que o voto é uma arma que temos na nossa mão para alterar este estado de coisas. Há que dizer basta. Há 40 anos atrás, a Assembleia Constituinte, saídas as eleições do 25 de abril de 1975, consagrou no nosso texto fundamental, a Constituição da República Portuguesa, direitos inalienáveis para o povo português, que nunca são demais relembrar e repetir. Saúde, educação, proteção social, direito à habitação e trabalho com direitos. Os mesmos que hoje se tentam e se conseguem, em alguns casos, privatizar ou alijar para cima dos municípios ou de instituições particulares. Esses direitos são considerados fartos e não investimentos numa linha claramente ideológica de que tudo o que é Estado é mau e é mal gerido e que tudo o que é privado é bom e um exemplo de gestão. Mas aqui basta lembrar-nos do BES, das escolas privadas que excluem alunos, dos hospitais privados que apenas atendem quem tem dinheiro para pagar, das empresas que usam e abusam do trabalho precário e logo vemos as diferenças. O caso da educação é, neste momento, paradigmático. A escola pública saída do 25 de abril permitiu que todos tivessem acesso à educação e não apenas os que tinham dinheiro para a pagar. Deu meios para que se pudesse investir na qualificação dos jovens e permitisse que Portugal, hoje, seja líder em muitas áreas de investigação e não só. Hoje, isso é um dado adquirido já desde a minha geração. Mas o que se assiste há alguns anos para cá é um ataque sistemático à escola pública. Primeiro era porque havia professores a mais,
Depois puseram-se em causa as suas qualificações para o exercício da atividade docente, quando é o Estado quem licencia as instituições de ensino superior que dão essas mesmas qualificações, pondo-se a si próprio em causa. Fecharam-se escolas, desertificando-se o interior. Aumentou-se o número de alunos por turma, dificultando o apoio ao sucesso na aprendizagem que deveria ser dado pelo professor e tornando uma tarefa hercúlea e, em alguns casos, quase impossível. Retiraram-se professores, técnicos de diversas áreas, incluindo psicólogos e de serviço social. Mexidas constantes nos programas para supostamente acabar com o facilitismo na educação, ou na avaliação, fazem com que o ensino se torne confuso, com metas pouco claras e, por vezes, não adequadas às faixas etárias a que supostamente se destinam. Na prática, tenta-se com estes programas de ensino que apenas haja tempo para debitar informação e não para aprofundar as matérias. Em suma, decorar e não deixar espaço para que os alunos exerçam e desenvolvam o seu sentido crítico e reflitam sobre as mesmas. Por outro lado, continuamos com escolas degradadas ao lado de outras que tiveram reparações de luxo que dificultam mais do que facilitam a gestão dos próprios espaços por quem tem essa responsabilidade. Se elejo a educação como tema principal nesta minha intervenção sobre os 41 anos do 25 de Abril, é porque considero que esta foi, sem dúvida, uma das maiores conquistas que tivemos, a par do direito à saúde e à proteção social. Um povo educado, com acesso à cultura, ao desporto, à fruição em suma dos bens culturais, na sua mais lata acessão da palavra, é um povo que usa o seu sentido crítico, que pensa pela sua cabeça, que exige os seus direitos, mas que cumpre e sabe quais são os seus deveres. Um povo culto e educado contribui para o avanço de um país, mas não é isso que interessa a quem nos tem governado, sobretudo nos últimos anos. O que interessa é formar homens e mulheres formatados para não pensarem, não questionarem, apenas executarem, seja os exames durante o seu percurso educativo formal, seja aquilo que alguém lhes diz para fazerem na sua atividade profissional. Que apenas alguns, uma elite, tenha acesso a uma educação no verdadeiro sentido e acessão da palavra. De preferência no ensino privado, porque o público ficará para aqueles que não têm dinheiro para pagar ou cujas dificuldades de aprendizagem automaticamente os excluem deste ensino de elite. Se hoje ocupo este lugar e exerço essas funções, devo, sem qualquer sombra de dúvida, à escola pública saída do 25 de Abril, que me deu não só o saber académico, mas também me ajudou a desenvolver a capacidade de questionar, argumentar, pensar, decidir. Devo também a todos aqueles que lutaram pela liberdade, que devotaram as suas vidas com sacrifício pessoal e familiar a uma causa, a um bem maior. Aos que, como o Alex, aqui bem perto, na estrada da Bem-Posta, deram a sua vida para que hoje aqui estivéssemos. E não poderemos nunca esquecer os militares de Abril, que saíram para a rua naquela madrugada para dizer basta. Aqui permitam-me a liberdade de, na pessoa do Sr. Comandante do Regimento dos Transportes, Coronel Vítor Borlinhas, cumprimentar todos esses militares que contribuíram para a liberdade que hoje vivemos. O nosso muito obrigada por esse momento. Falar do 25 de Abril é falar também do poder local democrático, da proximidade entre eleitos e eleitores, da resolução de problemas básicos da população, de investimento na cultura, no desporto, na educação. É por isso inadmissível o ataque que se continua a fazer às autarquias, de que é expoente a extinção de freguesias, que no nosso concelho são espelho do erro que foi, com todas as dificuldades que se sentem na gestão de territórios e população equivalentes à maioria dos municípios deste país, mas sem os correspondentes meios financeiros, humanos e materiais. A retirada constante de verbas que não permitem às autarquias que cumpram as suas funções e obrigações. O apresentar dos municípios como sendo responsáveis pela situação financeira do Estado, quando é sabido que, pese embora alguns casos de gestão menos cuidadosa, por cada euro investido por estas equivale a 3 euros do Estado Central. É outra face deste ataque que se quer fazer passar a imagem de que os autarcas são maus gestores e esbanjadores do dinheiro público. A retirada administrativa de funções desde sempre consignadas aos municípios, como o abastecimento de água e a gestão de resíduos, são a última investida contra as autarquias. Mas a isso, aqui em Loures, dizemos, felizmente a uma só voz, não. E continuaremos na linha da frente a lutar contra esta imposição. Mas para mim, falar do 25 de Abril é também falar da alegria de quem o viveu. Do brilho dos olhos de quem recorda esse tempo em que tudo era possível.
em que participar, estar presente, era fundamental. Estas portas que Abril abriu, de esperança incomensurável de um futuro melhor, estão ainda abertas, por mais ataques que lhes façam. Este dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, é o que nos anima e nos leva a aqui estar. A continuarmos a ir para a luta, lutar pelos nossos direitos, em defesa do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos e netos. Porque Abril tem futuro. Porque depois de 41 anos, só nos faltava agora que este Abril não se cumprisse. Por tudo isto, 25 de Abril, sempre. Antes de terminarmos esta sessão, teremos mais um apontamento cultural com o coro da Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, neste ano em que o cante já é património da humanidade e que muito nos orgulha termos no nosso concelho este conjunto de homens e algumas mulheres que os acompanham e que nos vão dar uma pequena amostra da sua qualidade e, sobretudo, da qualidade deste património que é o cante, que tantas raízes tem neste concelho e noutros. Enquanto eles se preparam para cantar, eu deixo desde já aqui o convite para, a seguir à atuação do coro, nos dirigirmos ao quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bucelas para, juntamente com o comando, podermos proceder à inauguração da primeira fase das obras de requalificação do quartel. Os bombeiros voluntários de Bucelas, para além da fanfarra, também se associaram a esta comemoração do 25 de Abril, convidando toda a Assembleia Municipal e os seus convidados a nos dirigirmos lá e com eles partilharmos esse momento. Bom dia a todos. Já fomos anunciados, somos o Grupo Coral da Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, radicado em Sacavém, a associação radicada em Sacavém desde 1973, na sequência da falência da empresa mineira Mezende Berres, da Mina de São Domingos, que reduziu a população do concelho a menos de um terço. Eu, antes de nós começarmos a nossa atuação, gostaria de convidar o Presidente da Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, o Bruno Simão, para ele se juntar aqui a nós. Portanto, se ele não se importar. E como nós estamos aqui para cantar, a minha intervenção é extremamente curta. Portanto, é um viva muito grande a todos os que resistiram ao fascismo e que nos deram a liberdade do 25 de Abril, e é um viva também muito grande ao património imaterial da humanidade, que é o cante alentejano desde 27 de novembro de 2014. Muito obrigado por nos terem convidado. E vamos iniciar a nossa atuação com 3 modinhas, a última das quais é a Grândola Vila Morena, que gostaríamos que fosse cantado por todos, tá? Por todos bem de ver.
E vamos cantar a segunda moda, É Tão Grande o Alentejo. O Alentejo era lindo em tempos que já lá vão. Havia searas tão lindas, havia searas tão lindas que cobriu todo o chão. É tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada, a terra que dá o pão para o bem desta nação, devia ser cultivada. tem sido
terra dura, vão cumprindo o meu horário, lá na encosta da serra, deitando a semente à terra, no Alentejo eu trabalho. E é tão grande o Alentejo, tanta terra abandonada, a terra que dá o pão para bem desta nação, devia ser cultivada. tem sido sempre esquecida. À margem ao sul do Tejo, ai gente desempregada e tanta terra abandonada, é tão grande o Alentejo. E então vamos terminar com o grande Vila Morena, mas gostaríamos de interagir com vocês todos. Não é? Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, e o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, Dentro de o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. em cada esquina o amigo, Em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, e o povo é quem mais ordena. à sombra de uma azinheira, Que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira, e à sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade. Viva o Vicente Gabriel! Eu ia fazer-vos um pedido fora do protocolo e ia fazer-vos um pedido também fora do protocolo. E que acho que eles nos encantaram tanto que acho que eles merecem cantar pelo menos mais uma. O que é que vocês acham? Mesmo já tendo cantado a crânio. E os bombeiros, eu vou-vos confessar também, os bombeiros agradecem porque como a sessão está a acabar um bocadinho mais cedo do que era suposto, eles precisam de mais um bocadinho para arranjar as coisas, estar lá tudo pronto para nós. E acho que eu acho que os senhores não se importam, eu acho que o coro não se importa de cantar mais uma ou duas, pois não?
Podem repetir, não faz mal, que nós é para nós aprendermos a letra daquela outra antes, que eu ainda não sei toda. A da Grândola já sei, mas ainda não sei da outra toda que vocês cantaram antes. Cantem as que quiserem, cantem mais uma ou duas. Pronto, então, como realmente nós temos as nossas raízes nas Minas de São Domingos, e infelizmente nas Minas de São Domingos e noutras minas do mundo inteiro morrem todos os dias muita gente, e até mesmo sem nem minas, por negligência da segurança do trabalho. Portanto, nós vamos cantar nas Minas de São Domingos morreram muitos mineiros. Nas Minas de São Domingos, lai, 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 morreram muitos mineiros. Vê lá, companheiro, vê lá como venho eu. Morreram muitos mineiros, vê lá, companheiro, vê lá como venho eu trago a cabeça aberta, lá, 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 que me abriu uma barrena. Vê lá, companheiro, vê lá como venho que me abriu uma barrena. Vê lá, companheiro, vê lá como venho eu trago a camisa rota, lá, 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 e sangue de um camarada. Vê lá, companheiro, vê lá como venho e sangue de um camarada. Vê lá, companheiro, vê lá como venho ó Senhora Santa Bárbara, lá, 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 padroeira dos mineiros. Vê lá, companheiro, vê lá como venho padroeira dos mineiros. Vê lá, companheiro, vê lá como venho Muito obrigado, muito obrigado.
mais além da ilusão das ideias.